Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo, se gosta do canal e curte os relatos, já deixa o seu like. Não se esqueça da lojaassombrada.com.br e não se esqueça que tem caixa assombrada do mês de março disponível para vocês com o tema Bruxa Verde. Garante a sua, a caixa tá muito legal. Tem caldeirão, tem incenso, tem banho de ervas, tem chá, tem cartinha de conselhos para você tirar, enfim, tá bem legal, aproveita e garante a sua. Vamos pro relato de hoje? Vamos, que tem como tema o quê? Lobisomem, será que era um lobisomem? Não sei, vamos ver. O título é este, era um lobisomem, um doido ou uma visagem? Vamos lá. Olá, Ana e assombrados, isso tá certo? Hoje eu venho lhes contar um relato que é do tempo da minha avó por parte de mãe. Estão lembrados de mim? Sou eu, a fulana. Agora ficou mais claro, né? De identificar, e claro, fulana. Como que a gente poderia esquecer? Bom, brincadeirinhas à parte, sou a fulana que escreveu o relato Minha Vida em 5 capítulos. Ana, vou mais uma vez separar por capítulos. A meu ver, é bem melhor para o leitor entender e para a pessoa que não tem muita prática na pontuação. Mais uma vez, peço desculpas se o relato estiver com erros gramaticais, mas saiba que eu revisei e treino todos os dias a minha escrita, a pontuação e a leitura. Sim, se o relato estiver impossível de ser lido por conta de erros, não hesite em cancelar a leitura deste relato e pular para um próximo. Eu vou entender perfeitamente. Imagina, você não sabe os pulos que eu dou aqui de vez em quando. Mas não, tá bem escrito. Segue o relato e os nomes já estão trocados. Muito obrigada, vamos lá. Capítulo 1. Conhecendo a minha avózinha. Bom, minha avó, Cleide, quando jovem, não tinha recursos para uma boa vida. Naquele tempo ainda existiam preconceitos em empregar uma mulher no mercado de trabalho. Óbvio, hoje em dia ainda vivemos essa situação. Entretanto, está controlado devido às leis trabalhistas que naquele tempo não existiam. A minha família, por parte de mãe, sempre foi bem desunida. Parece que só quem se salvou dessa palhaçada foram a minha mãe, um primo e eu. Quer dizer, foram a minha irmã, um primo e eu. Às vezes estão de boa e às vezes não, mas é um rebuliço total. E esses desentendimentos não vêm de agora não, vêm de décadas. Não me pergunte por quê, não irei saber o motivo. Parece que, sei lá, são um aglomerado de doido. Então, daí vocês já pressupõem o porquê que as minhas avós eram tão só. Porque elas tinham que arrumar um emprego tão cedo. Ah, é por isso que elas eram tão sozinhas, é isso? E precisavam e tinham que arrumar um emprego tão cedo. Bom. A vida adulta e os seus perrengues. Capítulo 2. Quando Cleide começou a entrar na vida adulta, ela já foi logo notando que não seria fácil a estabilidade financeira, ou até mesmo o mínimo dela. Naquele tempo, as jovens moças se casavam ainda na fase da adolescência. Quero lembrar a todos que hoje em dia a adolescência é entre os 12 e 17 anos. E a vida adulta é dos 18 para cima, né? No entanto, naquele tempo, uma moça com seus 14 ou 15 anos já era considerada adulta. Ou seja, já esperavam que essas jovens pensassem em casamento e em enxovais. Essas palavras são palavras da minha avó, que vivenciou aquele tempo. Até um parênteses aqui, a Penélope estava me perguntando... antigamente, em qual idade começava a adolescência? E eu fiquei pensando, aí eu falei, eu acho que com uns 10, 11, não, aí eu fiquei confusa e aí eu percebi que não existia adolescência, vamos dizer assim, a gente passa, eu não, mas naquela época se passava da infância para uma vida adulta. Você passava, como ela está dizendo, da infância, com 14, 15 anos, já pensando em casar, fazendo enxoval e já tendo que cuidar de criança, família. Então, você não tinha esse espaço, era da infância para a vida adulta, buff. Bom, aí eu virei para ela e falei, na verdade, eu acho que não tinha adolescência naquela época.
Continuando agora. É o que ela escreveu. Continuando o relato. As minhas avós, por parte de mãe, eram mulheres belíssimas no tempo da juventude. Entretanto, estranhamente, Cleide não conseguia pretendente para lhe proporcionar uma vida estável. Então a jovem Cleide escolheu um caminho que naquele tempo era visto como banal. Hoje em dia... peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Rapidinho. Deixa eu só ver aqui. Tá certo. Deixa eu voltar aqui e ler. Cleide não conseguia pretendente para lhe proporcionar uma vida estável, então a jovem Cleide escolheu um caminho que naquele tempo era visto como banal. Hoje em dia, a prostituição ainda é vista com maus olhos. Imaginem naquele tempo. Tá. Então ela escolheu a prostituição. Ok. Capítulo 3. Cleide finalmente foi empregada em um cabaré. Corpo jovem, ímen intacto, cara de boneca. Logo a jovem Cleide foi a atração principal daquele cabaré. Bom, não irei descrever o que lhe aconteceu, porque todos nós sabemos o que acontece em um ambiente hostil como aquele. Já fazia um bom tempo que Cleide vinha notando sensações estranhas sempre quando voltava de seu trabalho. Às altas horas da madrugada, mas sinceramente, Cleide não se importava mais com nada. Afinal, teve que entrar nesse emprego para não morrer de fome e não ver a sua irmã indo pelo mesmo caminho. Inclusive, eu fico pensando com os meus botões, será que minha segunda avó por parte de mãe ficou tão amarga devido a tudo isso que aconteceu com a sua irmã? Pois bem, nunca vou saber, pois a Márcia, irmã da Cleide, morreu há 7 anos. Morreu no meu quarto, na minha cama e dormindo. Finalmente minha segunda avózinha descansou. E hoje já não sofre mais, né? Capítulo 4. O encontro. Em uma noite qualquer, Cleide voltava para sua casa depois de uma noite puxada de trabalho. O caminho que ela percorria de casa para o trabalho e do trabalho para sua casa era distante. Além de ser distante, era estrada de terra, e em ambos os lados da estrada havia um matagal, árvores e algumas plantações. Ou seja, o caminho só era iluminado pelo clarão da lua, que nessa noite estava grande, redonda e muito bem iluminada. A Cleide começou a franzir o seu rosto. O franzimento era devido ao fedor de podre que assolou aquela área. A jovem Cleide não achou estranho, já que era super normal pessoas desovarem corpos de animais e, em alguns casos, até humanos naquela área pouco conhecida. Cleide, que enquanto caminhava estava curtindo os sons que vinham das árvores e das folhas devido ao refrescante vento daquela madrugada. Entretanto, o vento cessou e o barulho do vento na flora e no arvoredo simplesmente parou. E mais uma vez aquele odor que lembrava necrochorume adentrou as suas vias nasais. Foi quando ela ouviu passos e uma respiração ofegante. Esses dois barulhos não pareciam estar tão perto, mas estava perto o suficiente para ela ouvir. Foi quando Cleide olhou para trás e viu um homem, completamente despido, a cerca de uns 20 metros dela. Capítulo 5. Quem era? A jovem Cleide logo pensou, isso nunca vai acabar? Cleide logo pensou que era mais um homem querendo ter intercursos com ela. Então ela falou em alto e bom som, volte amanhã, porque eu já encerrei por hoje. O homem que estava parado adentrou a mata e ela seguiu seu caminho. Foi indo embora. Quando mais uma vez aquele fedor de podre invadiu suas narinas e ela, como num estalo, olhou para trás. E parado a cerca de uns 15 metros, havia agora um cachorro enorme. Logo Cleide pensou, não tem como isso ser um cachorro. A minha avó, Cleide, todas as vezes que conta essa história, ela fala que o cachorro era um pouco maior que um bezerro. As patas dianteiras eram menores que as traseiras e aquele odor estava vindo daquele bicho. Bom, ela notou na hora que aquele ser que estava bem à sua frente não era desse mundo, não.
Foi quando Cleide apertou os passos e quando ela sentiu que tomou uma distância boa, a jovem olhou mais uma vez para trás. E quem estava dessa vez a encarando feito um bicho no cio era o homem, novamente completamente despido. Foi quando Cleide correu. E correu e correu. Parecia que aquela estrada de terra não tinha fim. Enquanto ela corria, ela dava algumas olhadas para trás. Uma vez era um cachorro, outra vez era o homem e outra vez não tinha ninguém correndo atrás dela. Ana, aquele bicho estava brincando com a minha avó. Porque se ele quisesse, ele tinha estraçalhado ela naquela estrada de terra mesmo. Mas ele não quis. Era como se fosse uma orca brincando com sua presa. Na última vez que Cleide olhou para trás, não havia ninguém, mas ela continuou correndo, até que não ouviu mais nada. Então ela se acalmou e ficou parada uns minutos no mesmo lugar para recuperar o fôlego e continuou seu caminho andando com passos largos. Foi então que na mata ela ouviu uma gargalhada horrenda. Então Cleide, sem forças mais para correr, apenas parou, rezou e pediu proteção a Deus. Ana, o barulho do vento tocando as árvores e folhas voltaram. Ela pôde ouvir de novo o chirriar dos grilos e das corujas. A noite voltou a ser como era, antes da perseguição, como se nada tivesse acontecido. E eu tenho uma dúvida. Se a minha avó não tivesse chamado, ou se a minha avó não tivesse clamado por Deus, será que ela não estaria viva para contar a história? Bom, chegamos ao fim do relato. Espero que eu tenha sido clara e objetiva. Obrigada. Só um minutinho que tem uma parte que é só para mim. Um beijo pra você, obrigada. Então, o que chama atenção aqui é esse lance de você tá sentindo o vento, escutando os barulhos da noite, de repente tudo para vento, para os barulhos da noite, aquele silêncio esquisito. Isso parece que muitas vezes mostra um passinho pro lado de lá, para outra dimensão, sabe? Quando tudo para, parece que na verdade você foi pro lado de lá. E talvez lá é onde esse bicho estava. E aí, a partir do momento que ele sumiu, ou que você saiu dessa dimensão, sei lá, que tudo voltou ao normal, você voltou pra cá. Então, é isso que eu falo. Às vezes, será que realmente é um bicho, algo físico que vem, que se transforma, ou é a gente que dá um passo pro lado de lá, ou eles dão um passo pro lado de cá, de vez em quando, não sei, sabe? E realmente ele estava querendo brincar com ela, é o título do relato. Era um lobisomem, era um doido, mas tinha hora que era um cachorro muito grande, muito esquisito, ou um cachorro maior um pouco que um bezerro, com aquelas características de fato. O cheiro ruim, que é característico das aparições de lobisomem, né? Uma visagem. Então aquilo não seria algo físico? E aí, sempre fica essa questão, né? Do que é, o que é o lobisomem, o que são essas aparições. E mais uma vez, de fato, um bicho daquele tamanho, se quisesse teria atacado, mas não atacou. É o que ela disse, parece que ele estava brincando com ela. Porque será que ele era um dos frequentadores da casa noturna e estava de olho nela? Não dá pra saber, né? É difícil, mas é uma história muito interessante. Alguém tem uma história parecida? Conta pra gente. Se for comentar alguma coisa que seja com respeito. E esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.